Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de Jeremias, capítulo 23, e aqui diz assim, lembrando, o nome Jeremias no hebraico significa Javé exalta, ou seja, Deus exalta. O nome Jeremias significa Deus exalta. E eu vou ler no livro de Jeremias, capítulo 23. Lembrando, o 23 aqui está dizendo, o número 3 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o pastor das duas igrejas. É o pastor da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por isso que é no número 23. O Pai, o Filho e o Espírito Santo guiou a igreja do Antigo Testamento que guardou os 10 mandamentos, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo guia a igreja do Novo Testamento que guardou os 10 mandamentos. Por isso que dá 23. Pai, Filho e Espírito Santo 3, com as duas igrejas que cada um guardou 10 mandamentos, 23. Então, Jeremias capítulo 23, aqui fala a profecia sobre o Messias. E começa a dizer assim, Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas, e as fugentaste, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver refugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as pacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinhas arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos se estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa da sua santa palavra. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. Os pastos dos desertos se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Então, irmão, vigiai e orai. Aqui essa profecia falava sobre a vinda de Cristo. E quando você olha para o cenário das igrejas, todas as igrejas estão contaminadas. Então, pastor nosso é só Jesus Cristo. É só você olhar, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, lá diz assim, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E a maioria das igrejas, 99% das igrejas não obedece a doutrina. Portanto, Deus não está lá. Vigiai